Dia 14. Prazer em entretenimentos imorais. Versículo do dia. Não porei coisa má diante dos meus olhos. Aborreço as ações daqueles que se desviam. Nada disso se me pegará. Salmo 101, versículo 3. Nós vivemos em uma era onde os entretenimentos imorais estão por toda parte. São filmes, séries, músicas e até conteúdos nas redes sociais que promovem valores que vão contra a santidade que Deus exige de seus filhos. Às vezes, nós rimos de piadas indecentes, nos emocionamos com histórias que glorificam o pecado, ou passamos horas consumindo conteúdos que alimentam a nossa carne, em vez de procurarmos edificar o nosso espírito. O perigo é que, de forma gradual e sutil, nosso coração se endurece e passamos a tratar aquilo que Deus abomina como algo normal e natural. O entretenimento em si não é errado. Deus nos criou para desfrutarmos da vida e encontrarmos alegria em coisas que são saudáveis. No entanto, quando nós buscamos prazer em conteúdos que promovem imoralidade, violência, sensualidade ou valores anticristãos, nos afastamos do padrão de santidade de Deus. A palavra do Senhor nos exorta. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus, conforme diz o Senhor em Colossenses 3, versículo de número 1. A realidade é que o que consumimos molda quem somos. Assim como alimentos físicos afetam a nossa saúde corporal, os alimentos espirituais afetam a nossa saúde espiritual. Quando alimentamos a nossa mente, quer seja vendo ou ouvindo um entretenimento imoral e mundano, nos distanciamos da pureza que Deus espera de nós, e enfraquecemos o nosso discernimento espiritual. Ló é um exemplo de alguém que foi seduzido por uma cultura imoral. Ele escolheu viver em Sodoma, uma cidade marcada por pecado e perversão, conforme está relatado lá na palavra do Senhor no livro de Gênesis, capítulo 13, versículos 12 e 13. Embora fosse justo aos olhos de Deus, conforme a palavra confirma em 2 Pedro 2, versos 7 e 8, a convivência com o pecado ao seu redor corrompeu sua família e resultou em tragédias, como a destruição da cidade e o comportamento de suas filhas após fugirem. Esse exemplo nos serve de alerta para o perigo de nos acomodarmos com o pecado ao nosso redor. Então, por que buscamos esses entretenimentos? Bom, primeiro, agradar a carne. Somos atraídos por aquilo que oferece prazer de imediato, mesmo que isso seja contrário à vontade de Deus. Conformismo cultural também é uma das razões. O mundo nos pressiona a aceitar o que é popular e a não sermos radicais. Aqui, inclusive, coloco um parênteses. Ser taxado como radical, como fanático, como louco. O mundo nos chama disso. Se o mundo não nos chama assim, se pelo contrário, se a gente até é tido como normal ou como amigo do mundo, que não esqueçamos, todo aquele que se constitui amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Então precisamos sim ser radicais. Precisamos sim ser fiéis à palavra e não aquilo que o mundo coloca como padrão para nós. Um outro motivo de buscarmos esse tipo de entretenimento é a falta de vigilância nossa. Muitas vezes não paramos para avaliar se aquilo que a gente está consumindo glorifica a Deus, ou se aquilo vem apenas para saciar nosso ego, ou se aquilo vem para saciar a vontade da carne naquele momento, ou para a gente querer ser amoldado conforme todo mundo vai, andar como anda, o mundo, como anda os nossos colegas, os nossos vizinhos. A gente não tem que andar como o mundo anda, a gente tem que andar na contramão do mundo. A gente tem que andar na direção de Cristo, olhando para Ele e vivendo conforme aquilo que Ele nos fala. O problema é que, quando nos acostumamos com esses tipos de prazeres, podemos nos tornar insensíveis à voz do Espírito Santo. Aquilo que deveria nos incomodar, que deveria nos chatear e que deveríamos ter nojo, passa a ser visto como algo normal. E como combater isso, então? Como combater esses prazeres, essa busca por esses prazeres? Bom, uma primeira dica, um primeiro passo aqui, filtre o que você anda consumindo.
Se pergunte, esse conteúdo me aproxima ou ele me afasta de Deus? Aí nós vamos nos lembrar do que a palavra diz lá em Filipenses 4, versículo 8, que diz assim: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Um segundo passo é fugir da tentação. E temos um exemplo, que assim como José fugiu da imoralidade, registrado inclusive lá em Gênesis 39, versículo 12, devemos nos afastar de conteúdos que alimentam o pecado. Um terceiro passo aqui importante também é substituir o ruim pelo bom. Então, procure investir tempo em entretenimentos saudáveis, né? Exemplo, filmes edificantes, músicas que exaltam a Cristo, ou livros que promovam valores da palavra. E um quarto passo aqui, muito importante e, aliás, fundamental também, busque santidade de forma intencional, de todo o coração. Deus nos chamou para sermos santos como Ele é santo, como diz assim a palavra em 1 Pedro 1, versos 15 e 16. E isso exige decisões diárias de rejeitar o que desagrada a Ele. Quais os impactos na vida espiritual quanto a esses prazeres? O entretenimento imoral não apenas enfraquece a nossa fé, mas também impede que experimentemos a plenitude da comunhão com Deus. O salmista escreveu: quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração. Salmo 24, versos 3 e verso 4. Se nós queremos nos achegar mais ao Senhor, precisamos guardar nossos olhos, ouvidos e coração. Dica de ação prática, de acordo com o nosso tema desse dia, de acordo com esse combate aos prazeres imorais, entretenimentos imorais. Tire um tempo para avaliar os tipos de entretenimento que você anda consumindo. Existe algo, ou até mais de um, que precisa ser deixado para trás? Peça ao Senhor Deus que revele as áreas em que você tem se acomodado ou ignorado a imoralidade e tome uma decisão de ser limpo daquilo que entra na sua mente e coração. Coloque isso diante do Senhor com humildade, com sinceridade e permita o Espírito Santo te ajudar e trabalhar no seu coração, na sua mente e te livrar de tudo aquilo que é imoral, de que é mundano, que vem te aprisionando e te afastando de ter uma vida mais perto do Senhor.